Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Não estou só. Histórias assombradas. O moço que nos conta esse relato é de Palhoça, Santa Catarina. Tem 45 anos, é bacharel em educação física, casado, não tem filhos porque não pode ter. Ele conta aqui que nasceu com uma doença renal rara e ele trata dessa doença chamada síndrome de Alport desde os 4 anos de idade. É uma síndrome que acomete os rins e acaba às vezes acometendo a audição e a visão também. Com 12 anos ele piorou tanto dessa doença que a única saída dele foi um transplante de rim, que aconteceu em 1984. De lá em diante ele tocou a vida, estudou, trabalhou, se formou, se casou, fez tudo para levar uma vida normal. Até que o rim dele transplantado perdeu a sua função devido à doença e ele voltou a fazer hemodiálise. E aí que começa o relato dele. Em 1995 ele fez outro transplante com um doador falecido, pois deu errado. Ele perdeu o rim e entrou em coma. Teve hemorragia interna, ficou meses internado, perdeu a massa muscular, enfim, ele foi à míngua. Foi quando começou a acontecer coisas estranhas na vida dele. Coisas que algumas pessoas não acreditam, outras acreditam, e ele diz que costumava ter muito medo da morte, até isso acontecer com ele. Quando ele estava em coma e ele não sabe precisar aí quantos dias foram, porque ele não se lembra de nada quase, ele conta que esteve em um lugar muito tranquilo, com flores perfumadas, com um gramado perfumado, até que chegou uma pessoa a ele que ele não sabe descrever e disse: "Você ainda não pertence a este plano, terás que voltar." Então essa pessoa tocou nele e ele acordou na cama do hospital, com a irmã dele ao lado dele. Essa irmã hoje, infelizmente, já é falecida. Daí ele perguntou onde ele estava, perguntou se ele havia perdido o rim, ela disse que sim, que ele havia perdido. E contou que ele estava no hospital e tudo mais. E de lá pra cá ele tem sentido coisas estranhas acontecerem. Uma delas é que o medo que ele tinha de morrer sumiu completamente. Devido à doença que ele tem, surgiram várias complicações. E ele já teve que passar por diversas cirurgias, diversas internações. E sempre que isso acontece, ele tem essa sensação de que ele está em outro plano, que tem alguém que está ajudando ele. O caso mais recente foi em 2014, quando ele teve 2 longas convulsões e 2 paradas cardíacas. Nessas 2 ocasiões, ele se via na cama do hospital, tomando choque para voltar, para o coração voltar a funcionar, sabe? Desfibrilamento. E quando ele se via, quando ele se via assim na cama de hospital, com as pessoas em cima dele, ele também via que tinha uma pessoa ao lado dele, segurando a mão dele, dizendo que ia ficar tudo bem, que era para ele ficar tranquilo, que tudo ia dar certo. Ele diz que não sabe quem é, mas que tinha um ar jovem e vestia uma roupa branca. E ele se sentia totalmente tranquilo com essa presença. Quando ele saiu do hospital, ele continuou tendo experiências desse tipo e diz que tem até hoje. Ele continua fazendo hemodiálise, são já 17 anos de tratamento, e diz que hoje ele está bem de saúde, mas que ele não pode mais fazer um transplante. E ele vai depender da máquina até o fim dos dias dele. Mas ele diz aqui que se ele tem uma missão a ser cumprida nesse plano, ainda não aconteceu. Porque ele diz que tem certeza que já visitou o céu várias vezes. E hoje ele vive a vida tentando ser mais feliz, mais contente. Isso por saber que em algum lugar existe alguém ou alguma coisa zelando por ele, zelando pela vida dele. Essa é uma situação difícil, mas que ele está levando aí de uma maneira bem legal, bem positiva, devido a essa experiência que ele tem vivido, devido a essas visões que ele teve. Ele teve experiências de quase morte, ele viu do lado de lá e ele sente que tem alguém com ele, então ele está tranquilo. E se ele morrer, ele não tem mais medo da morte, ele sabe que existe um lugar bem legal do lado de lá, mas que ele ainda não foi. Então se ele ainda não foi, alguma coisa ele precisa fazer aqui. E é isso aí, viva muito bem a sua vida. Um beijo para todos vocês. E é isso aí, se você gostou desse relato, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês, aproveitem a vida e até o próximo relato. Tchau!